meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Amém. Com você, irmão. Podemos tomar os nossos assentos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui na Gospa Mira, já nos preparando para esse carnaval, esse retiro de carnaval com Deus, e ceifando aquilo que não é de Deus, pelo poder da oração. Amados filhos da igreja, quero desejar a paz e o amor da Santíssima Virgem também sobre cada um de vocês. Nós vamos hoje estar trabalhando uma temática chamada votos secretos. E vamos estar também falando desse espírito da impureza, próximo agora do carnaval. Mas especificamente o que nós vamos trabalhar é os votos secretos. Nós vamos aprender um pouco sobre isso, o que é os votos secretos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. O católico é muito importante de andar com a Bíblia, tá bom? De ter o amor pela palavra de Deus. Eu quero começar fazendo uma oração, como sempre faço. Persine o cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite, dos seguintes termos: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto, te recompensará. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir poderosamente a palavra do Senhor. Quem já ouviu falar de voto secreto, levanta a mão. Amém. Você que não ouviu, eu quero, antes de começar a mergulhar na palavra de Deus, que é a fonte libertadora da nossa fé católica, apostólica, romana, eu quero explicar para você o que é um voto secreto, que é diferente de uma maldição. A maldição é uma palavra quando ela é proclamada na vida de uma pessoa, então amaldiçoa aquela pessoa. Você não vai conseguir vencer na vida, você vai ser uma prostituta, você vai ser um ladrão. Uma palavra proclamada, uma palavra de maldição: você vai morrer na miséria, você vai morrer com enfermidade, com câncer, eu desejo mal para você. Isso é uma maldição lançada.
Agora, o voto secreto é aquilo que é causado por nós mesmos. Geralmente está na nossa infância, está na adolescência, geralmente é nesse período, infância e adolescência, mas pode ser também na fase adulta. Eu quero dar um exemplo do Dom Cipriano Chagas, que ele trabalha, tem até o livro dele, que ele trabalha com isso, os votos secretos. E ele, nas suas experiências profundas na área da cura e da libertação, ele pregando sobre os votos secretos, ele encontrou uma mulher, que ela não poderia ter filhos. Porque quando ela era filha e morava com sua mãe, a sua mãe teve muitos filhos, ela teve 10 filhos. E ela tendo esses 10 filhos, essa foi a filha mais velha. E ela sendo a filha mais velha, ela tinha que tomar conta e cuidar de todos os filhos. E cuidar de filho é bastante sacrifício, né? Você tem que ter um empenho. Nisso, dentro do coração dela, no interior dela, nos seus pensamentos, ela dizia consigo: quando eu casar, eu não quero ter filhos. Um voto secreto. Aquela mulher cresceu, chegou à sua juventude, se casou, e aí ela esqueceu desse voto. Ela esqueceu o que ela falou no seu coração, na sua mente, no seu pensamento. E aí ela começou no casamento, querer ter filho. E ela não poderia ter. Ela não tinha filho de maneira nenhuma. E não tinha problema nenhum com o esposo, não tinha problema nenhum com ela. O problema era de um caráter, de um voto secreto. E o que aconteceu nas pregações com o Dom Cipriano, ela falando sobre o voto secreto, na oração o Espírito Santo levou ela. Quando ela cuidava dos seus irmãos, e ela falou no seu coração que não queria ter filhos. E a partir do momento que Deus mostrou a causa do problema, da sua esterilidade, então do momento que ela não queria ter filho, então o Espírito levou a cura e a libertação. E aquela mulher, quando descobriu o problema, que rezou em cima, então houve a cura e a libertação. E aí sim ela pôde ter os seus filhos. Eu estou falando para você entender o que é um voto secreto. Dentro do seu interior, por exemplo, a pessoa adulta, porque não é só quando criança ou na adolescência, mas você ganha, às vezes você não ganha tão bem, e aí você recebe o seu dinheiro, aí você fala dentro de você: esse dinheiro não serve para nada, esse dinheiro não rende, esse dinheiro é muito pouco. O seu dinheiro não vai render mesmo. Você já está fazendo um voto secreto. Você precisa profetizar bênção sobre a tua vida. Você precisa profetizar, mesmo que seja pouco. Amém, Senhor. Glorificado seja o teu nome, porque tu és maravilhoso. Eu creio que com esse pouco, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Já diz o livro dos Provérbios. Você tem que começar a aprender a profetizar, e profetizar palavras de bênção. Olha para o teu irmão do lado e fala: profetiza a palavra de bênção, irmão. Profetiza no secreto do teu coração. Agora eu vou para a palavra, porque eu não quero ficar apenas nos exemplos. A Sagrada Escritura diz que quando você orar,
fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao Pai, que o Pai ouvirá ocultamente e te recompensará, te abençoará. O segredo na nossa vida é a oração, sem sombra de dúvida. Santo Agostinho vai falar que a oração é a chave que abre o coração de Deus. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nenhuma coisa é impossível. Então eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no poder da oração. Então a pessoa que ora, ela crê no impossível. Talvez você está vivendo debaixo de um voto secreto da sua vida. Talvez você está vivendo um voto secreto que você está carregando, uma maldição provocada por você mesmo, na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo na atualidade. Pessoas negativas que desacreditam do poder de Deus, do que Deus é capaz de fazer com você. Deus é capaz de te levantar, mas você precisa aprender uma coisa: entra no teu quarto, entra no secreto, vai para o deserto, porque o deserto Deus vai falar ao teu coração. É no deserto que Deus fala, irmão. É no deserto que você silencia e você ouve Deus. É no deserto que você confronta com o mal. É no deserto que você confronta com o inimigo. O deserto, dentro das Sagradas Escrituras, ele tem duas características. Ele tem a característica de intimidade com Deus. O deserto é o lugar da intimidade com Deus. E o deserto é onde mora o demônio. Vou provar para você. Quando Jesus Cristo, Ele fica cheio do Espírito Santo, chega na sua vida pública, a Sagrada Escritura em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1, fala que Ele ficou cheio do Espírito Santo, capítulo 4, versículo 1, fala que Ele ficou cheio do Espírito Santo e Ele foi para o deserto, vencer quem? O demônio. Ele foi para o deserto vencer o inimigo, porque o deserto é onde você confronta com o inimigo, o deserto é onde você confronta com os seus males. As Sagradas Escrituras diz, lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, que o demônio, quando sai de um homem, ele vai por lugares áridos, ele fica nos desertos. Levíticos capítulo 16 fala que existe um demônio no deserto chamado Azazel. Jesus Cristo, ele vai para o deserto para vencer o demônio. Nós temos que aprender a ir para o deserto para vencer o mal, ir para o deserto para ouvir Deus. O que é o deserto, irmão? O que é o deserto? O deserto, às vezes a gente tem uma ideia de um lugar sem vegetação, sem água, sem árvores, sem sombra, com bichos peçonhentos, cobras, escorpiões e etc. Essa é uma característica que geralmente quando se pensa no deserto. Mas o deserto é o lugar da intimidade com Deus. As Sagradas Escrituras falam para nós em Oséias capítulo 2, no versículo 16, te atrairei e te conduzirei para o deserto para falar aos vossos corações. A igreja, ela sempre desejou o deserto. A igreja sempre vai para o deserto. Todos os anos a igreja entra na quaresma. Nós estamos já à beira da quaresma. A igreja na quaresma, ela entra no deserto para duas coisas: para Deus falar ao coração e para vencer o demônio.
Vai para o deserto. Os santos padres da igreja, os padres do deserto, eles iam para o deserto, morar nas cavernas, no meio das florestas, nos meios das montanhas, e ali ele vencia os seus próprios demônios, e ali ele falava e tinha comunhão com Deus. E os padres do deserto venciam o quê? A tentação dos seus pensamentos. O voto secreto começa onde? No pensamento. O voto secreto começa na mente. Quando você profere, não vou conseguir, não vou conseguir fazer uma faculdade, não vou conseguir estudar, não vou me casar, e tantas coisas que nós proferimos em tantas realidades da nossa vida. Os padres do deserto, eles iam para o deserto, eles iam para este lugar para enfrentar as suas tentações na mente, porque a mente é o campo de batalha. A mente é onde passa a voz de Deus, na mente, na sua consciência. A mente é onde passa a sua própria voz, você mesmo, e a mente é onde passa a voz do diabo, aonde o diabo lança a seta. Quando falam que o inimigo lançou a seta, ele lança onde? Na mente. Por isso que Efésios capítulo 6, ele fala no versículo 17, o capacete da salvação. Você tem que estar blindado, com o elmo, com o capacete. Você então é conduzido para o deserto, para que Deus fale ao seu coração, para que você vença os seus traumas, para que Deus ilumine a tua vida. Mas o deserto, irmão Trovão, é só para os religiosos, os consagrados. Então eles vão para lá, para o deserto. Deus fala, cura, liberta. Não, Deus fala também na vida dos santos, santos que queriam ir para o deserto, literalmente, como São Filipe Neri. E aí Deus falava no coração de São Filipe Neri: viva na cidade como se vivesse no deserto. Porque ele queria viver uma vida radical de penitência e oração. E nós sabemos que na cidade não é fácil, é mais difícil. Mas Deus deu uma ordem para São Filipe Neri: vá para a cidade e viva na cidade como se vivesse no deserto. São Francisco de Assis tinha uma grande tentação. Ele queria viver como um eremita, nas cavernas, isolado nas montanhas. Mas Deus falou para São Francisco: é no meio do povo que eu te quero no meio do povo, pregando a minha palavra. Deus também está falando ao teu coração, como Ele falou para São Filipe Neri, e também falou para São Francisco de Assis: no teu deserto Deus vai falar. Entra no teu quarto, ora em segredo, fecha a porta. O que é fechar a porta? Fecha as brechas, fecha as tuas brechas. Talvez você está orando, mas você está cheio de brecha. Você está orando, mas não está vendo Deus agir, porque você não fechou a porta. É preciso fechar a porta, é preciso fechar as brechas. Ezequiel capítulo 22, no versículo 30, diz assim: eu tenho procurado entre os homens alguém que reconstruísse o muro e se detivesse diante da brecha, para que eu possa abençoar a terra, mas não encontrei. Nós estamos vivendo esse período aonde as pessoas estão cegas, aonde as pessoas estão surdas, aonde as pessoas estão mudas. Elas estão cegas porque não vê, elas estão surdas porque não ouve, e não enxergando e não ouvindo, ela também não tem autoridade para ensinar, para pregar ou para falar no nome do Senhor.
Talvez a tua vida está debaixo de um voto secreto, uma palavra de bloqueio, uma palavra que se tornou uma fortaleza no teu interior. Mas nesta noite, eu quero profetizar na autoridade do Espírito, que assim como diz o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, eis que estou fazendo uma obra nova, a qual já surge e não verdes. Farei brotar do deserto uma via de água viva que vai jorrar na estepe. Deus está fazendo brotar água viva do seu interior. Você veio hoje aqui, vai ser abençoado, curado, restaurado e vai sair profetizando no nome do Senhor Deus dos Exércitos. É o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Porque todo voto secreto no interior do teu coração, porque o coração é onde vem os maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19. É do coração que provém os maus pensamentos. E é por isso que é no coração que Deus faz a obra. Quando nós falamos Deus está agindo, toca o coração, é porque a palavra do Senhor diz, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. É sobre o coração que o amor de Deus é derramado. Sobre o coração, Deus ele vai tirar o que? O coração de pedra e vai dar um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele vai tirar do teu peito o coração de pedra, o coração do voto secreto, o coração daquele que está vivendo debaixo de uma fortaleza, de uma palavra maldita, proferida pelo teu pensamento, no interior do teu coração. Mas eu creio que pelo poder do Espírito Santo, hoje, assim como diz o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, agindo Deus, quem impedirá? Hoje você vai tomar posse da palavra profética de Deus sobre a tua vida. Quem crê, dá um glória para me ouvir. E aplaude para confirmar. Você precisa vencer o inimigo que está no seu interior. O voto secreto começa quando você duvida das coisas de Deus. O que Deus falou para Adão e Eva? Gênesis 2,15. Pegou o homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Irmão, cada um de nós temos um jardim do Éden dentro de nós. O jardim do Éden são os 10 mandamentos da lei de Deus. Inato, todo mundo nasce sabendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Nasce sabendo que matar é errado. Nasce sabendo que existe um ser que está acima de todas as coisas, chamado Deus. Só que de repente você é levado a duvidar, devido às circunstâncias já desde a sua infância. Eva, quando estava no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, Eva começou com o voto secreto. O voto secreto começa assim, ó. E se eu não obedecer? Olha o voto secreto. E se eu não obedecer? É uma dúvida. É um voto secreto. Quando aquela jovem que eu falei para você, ela falou, não quero ter filhos. Ela o que? Se fechou a vida, se fechou a criação de Deus, se fechou aquilo que Deus deixou na terra. Então ela se fechou, criou um bloqueio. Eva colocou dentro do seu coração, e se eu não obedecer?
E de repente, se eu quiser comer aquele fruto proibido ali, porque o pecado, ele começa a gerar no voto secreto no interior, para depois chegar no exterior. Jesus Cristo ensinou isso. O adultério, Jesus Cristo fala que começa no seu interior. É nos seus pensamentos, é no pensamento que já começa a vir o pecado. Eva começa no voto interior. Se eu não obedecer, a palavra "se" vem do diabo. E provo dentro das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 4, no versículo 3. Se és filho de Deus, transforma, ordena essas pedras que se transformem em pão. Mateus capítulo 4, versículo 6. Se és filho de Deus, levou para o alto de Jerusalém, o topo, o pináculo do templo, e falou: se és filho de Deus, lança-te aqui lá embaixo. Na cruz do Calvário, Mateus capítulo 27, versículo 40. Jesus Cristo está crucificado, os homens passavam sobre ali, aonde Jesus estava sendo crucificado, e eles, sem sombra de dúvida, usado pelo diabo, diziam: se és filho de Deus, desce da cruz. A palavra "se", quando você coloca a palavra "se", você coloca dúvida. Tudo que não provém da convicção, Romanos capítulo 14, versículo 23. Tudo aquilo que não provém da convicção é um pecado. Você não fala para ninguém, mas você tem um voto secreto, até sobre a Eucaristia. Eu acho que Jesus não está aí não. Dentro do você não fala para ninguém. Acho que é um pão. Eu acho que isso aí não é verdade. Eu não creio. Você já está trazendo um voto secreto no seu interior. E a fonte da vida que está aqui, o trono da vida, não chega até você a graça, a bênção, a cura, a libertação, porque você não tem convicção. Romanos capítulo 14, versículo 23. Tudo aquilo que não procede da convicção é pecado. Você precisa ter convicção. Eu creio pela fé que Jesus Cristo disse, João capítulo 6, no versículo 51, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Eu creio porque Jesus Cristo é a verdade, e Ele sendo a verdade, Ele não mente, de São Tomás de Aquino. Eu creio porque eu creio porque eu confio. Eu creio que Jesus está presente no altar, na Eucaristia, na consagração. E se você crê e tem convicção, aplaude para valer. O voto secreto vem quando de repente você fala no seu interior: não consigo. Irmão, bota fogo nesse teclado e faz um fundo já. Porque agora a chapa vai começar a esquentar nesse lugar. Eu estou falando para você mais do que uma teoria, do que eu vivi. Porque eu não estou vindo aqui apenas como uma pessoa que tem filosofia, teologia, ou como um teórico. Eu venho como uma pessoa que teve uma experiência com Deus Altíssimo. E a minha experiência, na minha infância, a minha mãe tentava me ensinar e eu não conseguia aprender. E dentro do meu coração, dentro da minha alma, talvez eu falava dentro de mim: eu não consigo. Eu não posso. Fui crescendo, mas o voto secreto foi me atrapalhando. E ao crescer, me tornei adolescente.
E fui ali passando pelas fases. E eu lembro que na escola eu era uma pessoa muito ruim. Não gostava de estudar, não gostava de ler. Minha mãe fazia de tudo, não dava. O voto secreto ia bloqueando a ação de Deus. Repeti a 4ª série. Quando foi para a 5ª, ficou mais intenso. 3 vezes repeti a 5ª. Meu pai chegou e falou: parabéns, meu filho, mais um ano você repetiu. Meu irmão deu uma gaitada, deu uma risada, kkkk. 3 anos na 5ª já ganha diploma e já pode dar aula. O voto secreto, o bloqueio. Eu cheguei à minha juventude, não sabia ler direito, não sabia escrever direito. Com 20 anos de idade, porque eu tinha bloqueios desde a minha infância de votos secretos no meu coração. Mas irmão, a palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Sagrada Escritura diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Gálatas capítulo 5, versículo 1: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Agindo Deus, quem impedirá? Porque aos olhos do mundo eu era desacreditado. Talvez para mim mesmo eu era desacreditado. Até o momento que eu decidi ir para o deserto. Decidir ir para o deserto é decidir sair da tua casa, é deixar a novela, é deixar os filmes, é deixar talvez as coisas que você tem, até coisas que não são pecados, mas você dá uma prioridade. Eu quero Deus para a minha vida. Você reza o Salmo 42, versículo 2: a minha alma está sedenta como a coça e suspira pelas águas do Deus vivo. Você suspira por Deus, você tem desejo de beber das águas refrescantes, como diz o Salmo 22, no versículo 2. Você tem desejo de beber das águas purificadoras, das águas do peito do Mestre. Ir para o deserto como Moisés, às vezes é preciso até dar um passo a mais. Moisés deu um passo a mais. Êxodo capítulo 3, versículo 1: Moisés foi para além do deserto. Você hoje saiu da tua casa, você saiu hoje do seu emprego, você saiu hoje da sua realidade, pegou um ônibus, uma van, o seu carro, não sei se até de bicicleta você veio para cá. Eu tenho certeza de uma coisa: você veio para o deserto para ouvir Deus, e Deus está falando ao teu coração, e você não vai voltar para a tua casa sem Deus te abençoar. Quantos creem? Dá um glória e aplaude para valer. Recebi o batismo no Espírito, recebi o dom de línguas, comecei a orar, mudou a minha vida. Deus veio no meu interior e falou: você é capaz, meu filho, eu estou te abençoando. E de repente começou a cumprir aquilo que eu falei, Isaías 43, 19: eis que já faço a obra a qual já surge não verdes. Vou fazer surgir uma via no meio do deserto, que vai brotar a água da vida. E Deus começou a vir do meu interior e brotar a água da vida. De repente eu comecei a acreditar e comecei a ler. E eu li a Bíblia 9 horas por dia. Eu começava a ler a Bíblia 10 horas da noite e só parava 7 horas da manhã. Sedento
da água viva. E de repente os votos secretos foram começando a ser vencidos. Mas a conversão é um processo. A primeira vez que eu cheguei na igreja e que eu fiz a primeira leitura, minha mãe chorou. Falou: meu filho está lendo. Deus estava quebrando os votos secretos. Deus estava operando sobre a minha vida. Me lancei, vivi 9 anos na missão. Deus me chamou para uma obra. 9 anos de missionário. De repente, conversando com um bispo que nos acompanhava, chamado Dom Gregório Paixão, falei do trabalho com ele, de missões, de uma nova comunidade, de uma nova fraternidade. Ele falou: você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma faculdade. Mas havia um voto secreto no meu coração, que eu não era capaz. Havia um voto secreto no meu interior, que eu não tinha capacidade de enfrentar uma faculdade, que eu não era capaz de vencer, que eu não era capaz de tirar notas boas. Havia com voto secreto um complexo de inferioridade na minha vida. Mas eu tomei aquela palavra do bispo, e aquela palavra do bispo era como: eu consigo. Eu fui fazer banca, reforço, com criança de 8, 10 anos de idade. As criancinhas tudo pequenas e eu lá grandão. E no meio, talvez você veja isso, mas uma humilhação, uma vergonha. Sabe como eu enxergava? Uma oportunidade de crescer na vida, uma oportunidade de inverter o meu quadro, uma oportunidade de vencer, de quebrar os votos secretos do meu interior. Com 3 meses, o crescimento foi muito grande. O professor falou: tem tanta necessidade de você estar aqui, você já pode por você mesmo. Fiz vestibular, passei e comecei a estudar filosofia. As minhas notas começaram a ser 8, 9, 10. Um dia, filosofia. Um dia, numa apresentação, numa matéria chamada Filosofia da Religião, eu tinha 2 trabalhos. Um era um cristão, medieval, patrística, Santo Agostinho. E outro era um filósofo ateu, Feuerbach. Eu apresentei Santo Agostinho, dominava. Apresentei Feuerbach, um ateu, e apresentei bem apresentado. O professor, no final do curso, chamava todos os alunos no secreto, e ele falava: eu quero dizer que você foi o meu melhor aluno na minha matéria. E o professor dizia assim: você apresentou um Santo Agostinho que você gosta, que tem muita afeição, com muita propriedade. Você tirou 10. Você apresentou um ateu, não teve medo de enfrentar um ateu, não teve medo de ir no pensamento do ateu. Foi Feuerbach. E apresentou tão bem como apresentou Santo Agostinho. Você tirou 9,95. Eu quero dizer, vou arredondar a sua nota e você vai ficar com a média do semestre 10. O melhor aluno nessa matéria. Terminei, segura aí a palma. Terminei agora a teologia. Aí Deus falou: você vai sair agora da academia desse período, mas eu vou te honrar, meu filho. Porque eu quero dizer que aquele que não é capaz, eu capacito. Fiz um trabalho de teologia, uma prova. O meu professor veio, teologia da espiritualidade, entregou a prova, falou: parabéns, irmão Trovão,
você foi o único aluno que tirou 10 na sala de aula. Pode aplaudir esse Deus tremendo. Aplaude esse Deus poderoso. Aplaude esse Deus magnífico. Aplaude esse Deus que faz a obra. Aplaude esse Deus que está derramando água viva sobre a tua vida. Aplaude, aplaude, porque a bênção caindo sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Amado filho da igreja, é só fazer o que a música fala. Eu seguirei. O que você não acredita hoje na tua vida? Qual é o voto secreto que precisa ser rompido? Porque nesta noite Deus nos conduziu para o deserto, e como diz Oséias capítulo 2 versículo 16: te atrairei para o deserto e falarei ao vosso coração. Deus te trouxe para o deserto, para o lugar de espiritualidade, de oração. Fecha a porta, fecha as brechas da dúvida, da descrença, porque eu creio que nessa noite, quando nós começarmos a orar neste lugar, Deus vai operar poderosamente. Quantos creem nesta verdade, dão glória e aplaude para valer. É só se abandonar, é só se abandonar nos braços de Deus. Deixa Ele fazer a obra na tua vida. Fica de pé, igreja, e canta.